Gente, eu amo a vida de vocês. E mais do que amar a vida de vocês, eu amo a Cristo Jesus. Eu tenho uma regra pessoal, que isso não quer dizer que eu não vá quebrar um dia, porque não é um pecado. Eu nunca compartilho o que eu vou falar. E a minha esposa, todos os dias que eu vou ministrar, ou quase todos os dias, ela fala: "Você já sabe o que você vai ministrar?" Eu falo: "Já, né?" Mas eu não conto para ela. E nem contei para o Júnior, nem para o Rafa, e nem para a Ju, e nem para todos os músicos. Inclusive meu baterista. Vai lá, cara, eu te espero, vai lá. Ele tá fazendo xixi nas calças ali, mano. Tava brincando, cara, pelo amor de Deus. Que não. Trazer um pinico para ele. Glória a Deus. Mas, gente, a gente só brinca, a gente ama, tá? Inclusive, eu queria brincar com os meus irmãos. Se vocês quiserem, todo esse grupo que está na fileira de trás, gente, vem para a fileira da frente. Aí os músicos podem desligar as potências do fundo, vamos economizar energia. Vem todo mundo para cá, a gente fica só com meia igreja funcionando. Essa banda de trás, se quiser vir para cá, pode vir. Eu sei que tem... É o lugar... seria bom também, né, esse grupo aí. Ó, a Priscila já veio, ó. Firme e forte, você vai ficar sozinha. Obediente até a morte. Amo vocês, gente. Não tem nada de errado sentar aí atrás, tá? Glória a Deus. Não tem nada de errado. É só para ficar todo mundo mais pertinho nesse dia de frio. Mas por que eu digo que eu amo a Jesus? É como se a Sandra tivesse lido parte do que eu ia falar. Como se os músicos soubessem parte do que eu ia falar. E eu estava lá dentro no escritório, eu nem ouvi o que eles estavam tocando, porque eu tenho o hábito de estudar com fone de ouvido. E o esboço já estava feito, né? É mais um tempo de oração ali, um tempo de ajuste para que Deus venha, caso que Ele queira mudar, já aconteceu dele mudar muito perto de hora de administrar. Mas eu confesso a vocês que hoje o Senhor me impressionou assim, como se pudesse, né, ser possível um Deus tão grandioso não saber de todas as coisas, né? E eu queria que a gente começasse a pensar um pouco, e eu acredito que a gente está num grupo aqui, tentando passar o olho rapidamente, e acho que, pelo que eu consegui ver daqui de cima, todo mundo aqui conhece a Jesus, né? Todos aqui já tiveram experiências com Jesus, ou um pouco de experiência, cada um com o seu nível, mas eu tenho certeza que cada um de nós aqui já se sentiu na presença de Deus em algum momento. Alguns muitas vezes, outros algumas vezes, talvez uma vez, não sei quantas vezes. Mas praticamente todos que eu estou vendo aqui conhecem a Jesus. Ou, bem provavelmente, já declararam Ele como seu único e suficiente Salvador. E aí, eu não sei enquanto a vocês, mas eu tenho para mim que quando eu tomei essa decisão, minha vida mudou. Quem entende que quando conheceu Jesus, sua vida mudou? Quem consegue lembrar como foi a mudança? Quem consegue lembrar e trazer à memória como foi a mudança da sua vida? Você consegue pensar? Não precisa falar agora, porque se todo mundo falar a gente não termina, mas como foi essa mudança? Eu vou começar a dizer um pouco sobre mim aqui, acho que alguns que eu já conversei também tiveram experiências semelhantes, mas cada um tem uma história, né? Eu me lembro que nesse primeiro momento, quando eu decidi por Jesus, eu estava num primeiro amor absurdo. E aí por isso que eu digo, como é possível, cara? Eles escolheram uma música, a Sandra vir falar sobre isso sem a gente ter conversado. Só existe uma possibilidade, e não é a conhecida coincidência. Se chama Espírito Santo, cara. Eu me lembro que como a minha vida estava nesse primeiro amor, como foi encontrar com Jesus, como foi ter um encontro com Ele, como foi estar totalmente apaixonado por Jesus. Junto com esse primeiro amor e esse desespero por Deus, eu lembro de uma luta incessante contra o pecado. E aí você vai dizer, pô, pastor, mas eu luto contra o pecado até hoje. Não, mas não é esse tipo de luta que eu digo. É uma luta de viver a vida repleta, decidir, uma vida de tomada de decisão, andar em pecado, e aí você convergir para Cristo e decidir parar de andar em pecado. Hoje nós tentamos todos os dias lutar contra o pecado, mas é uma luta com pecados de menor escala. Quando eu digo de menor escala, você já
de forma natural, porque o Espírito habita em você, você já acerta muito mais do que erra. Quando você se converte, você erra muito mais do que acerta. Então é uma luta gigantesca contra o pecado, em todos os sentidos. Uma luta e um desejo incessante por obedecer a Deus, por agradar a Deus, por querer fazer Deus feliz com as nossas vidas. Michel, obrigado. Eu gosto de uma fala do pastor Luciano Subirá, eu nem sei se é dele, eu sei que ele fala, então vou repetir. Ele fala uma coisa que é muito verdade. Não tem como Deus amar a nós mais do que Ele já ama. Porque Ele ama cada um de nós. Isso não tem dúvida. Deus nos ama. E nada do que eu e você façamos vai fazer Ele amar mais. Não tem o que eu faça que vai fazer, nossa, eu tenho certeza que se eu ficar uma semana jejuando, Deus vai me amar mais. Não vai. Porque Ele é amor e não existe maior amor do que o de Deus por nós. Não tem margem de aumentar, porque já é infinito o amor de Deus por nós. Mas tem como nós agradarmos a Deus. Isso dá para fazer. Então, essa luta contra o pecado, essa luta por obedecer, essa luta por buscar a Ele, era uma luta para agradar ao meu Deus. Trazendo para um nível infinitamente inferior, pensa uma pessoa que você ama. Pensa uma pessoa que você ama. Quantas são as vezes que eu estou dormindo um pouquinho no final de semana e sei que a Sandra está para chegar, eu pulo da cama como um tiro, como um deflete, pensando, ela está para chegar. E se ela chegar e não tiver café, ela vai estar com aquele bico maravilhoso. Sai cedo, você estava dormindo, não fez um café para mim? Ela vai reclamar, Rodrigão. Não sei se você passa por isso. Pode ser que ela não fale no primeiro momento, mas no segundo, nossa, não tem um café. Então, num nível muito inferior, eu pulo da cama como um tiro, me arrumo e vou fazer um café para ela chegar e ter um café para ela. Imagina para Deus. Porque se nós estamos apaixonados por esse Deus, a gente fica de forma louca. E aí a gente começa a querer depender de Deus para todas as coisas, aprender dele em todos os sentidos, queremos servir. Quantas são as vezes que você pega uma pessoa que acabou de se converter e ela quer de todo jeito servir na casa do Senhor? Essa semana eu recebi uma mensagem de um irmão que a gente está fazendo uma célula. E ele, cara, por favor, arruma alguma coisa para eu fazer na igreja. Deixa eu participar de algum ministério. Eu quero muito, eu acho que vai encher minha mente. Eu vou ficar bem. E eu falei, oh, meu Deus. Quanto você conta? Então, o que eu quero dizer? Quando a gente está nesse primeiro amor, a gente quer servir, a gente quer estar, a gente quer estudar, a gente quer aprender, a gente entope o nosso pastor, nosso líder de mensagem, porque você quer conhecer mais. Porque nós passamos por esse amor, esse encontro com Deus, e é tão espetacular, e aí você começa a falar do amor de Jesus para outras pessoas, porque você fica diferente, aí você não tem nem palavras. Pô, como que eu falo de Jesus no meu trabalho? Você já pensou isso? Quando você teve esse encontro com Jesus, você não saber como falar? Alguns até falam sem saber, e até afastam as pessoas de Jesus, outros até acertam, porque é normal, a gente acerta e erra. Mas esse primeiro amor, eu me lembro como... Cara, era incrível estar na presença de Deus. O como você respira isso, você pensa nisso. O seu desejo é estar na presença de Deus. Então, se tem um jejum, você participa. Se tem uma vigília, você quer ir. Se vai num monte, você quer ir. Cara, não tem o que faça. Você quer em 2, 3 células. Você quer em todos os lugares porque você quer essa presença de Deus. Porque você está extremamente apaixonado por Ele. Todo tipo de oportunidade de estar na presença de Deus, você dá. Com toda a certeza, Ele é o seu amor mais precioso. E aí, trazendo um pouco para a realidade dos dias de hoje, né, já não é muito da nossa idade, Michel, já é de uma geração um pouquinho mais baixa, você acaba meio que zerando o game, né, porque você quer muito da presença de Deus. Então, tudo que tem de Deus você quer dar. Até tá na sonoplastia, né, eu vou entrar na sonoplastia porque eu quero mais de Deus, né? Todo jeito o cara quer mais de Deus, o cara é baterista, líder, e está na sonoplastia porque ele quer mais de Deus. Então, todo tipo de situação, cara. O nosso maior desejo é ter esse encontro com Deus, assim, é tão especial isso. E aí eu queria que a gente pensasse, quantos já se sentiram assim? Claro que aqui são as minhas experiências, talvez o seu primeiro amor por Deus foi diferente.
Porque nós expressamos amor de forma diferente. A forma de expressar amor de cada um é de um jeito diferente. Mas quantos já sentiram num primeiro amor por Deus assim, de forma apaixonado? Levanta a mão. Pensa nisso. Agora tenta pensar como que era a sua forma de demonstrar essa devoção por Deus. Talvez a sua é muito diferente da minha. Mas o importante é você lembrar. Talvez você pensar, puxa, eu me sinto assim hoje. E glórias a Deus por isso. Mas na vida de todo cristão, e acredito que apenas um não passou pelo que eu vou dizer agora, se não passou, dos que estão vivos passará, e todos que já para trás já passaram, vem o distanciamento. A gente começa a... Deixa eu dar um exemplo. Talvez você não vai entender nesse primeiro momento por que eu digo do distanciamento. Você deve estar se pensando, pô, pastor, mas eu continuo na igreja fazendo as mesmas coisas. E talvez você esteja na igreja fazendo as mesmas coisas. Eu estou há 20 anos na igreja pela graça do Senhor e faço as mesmas coisas que eu fazia lá no começo. Mas nesses 20 anos, a devoção e a chama que queimava no meu peito em vários momentos não foi a mesma. Eu permaneci fazendo, mas não queimando como eu estava. Eu tentei lembrar de uma forma... Eu não sei se a Clara vai conseguir. O nome dele é... Hidrogame. Vê se você acha essa foto aí, de um hidrogame. Eu não sabia que esse era o nome, eu joguei no Gemini, tá? Alguém já viu um hidrogame? Talvez você saiba o que é, mas não sabe pelo nome, porque eu também não sabia. É aquele joguinho que você vai apertando e uma argolinha vai voando assim na água para tentar encaixar num pauzinho. Já viu esse? Toda criança diga... Isso, ela vai achar. Claro, é embaçado, uma hora aparece aí. Estar na presença de Deus, cara, é muito semelhante a esse hidrogame. Vou te explicar. Ou você está apertando para a argolinha estar subindo e tentar acertar Cristo, ou você está longe dele, mano. Você pode estar na igreja, mas se você não está apertando para a argolinha estar subindo, você está longe dele. Você pode ser a pessoa... Vou dar um exemplo aqui da igreja. Você pode ser o pastor Celso, que é o líder dessa casa. Ele não é melhor que nós em nada, mas ele é o líder dessa casa. Ó, isso aí, ó. A argolinha você vai apertando, vai. Se você para de apertar, o que acontece com a argolinha? Ela cai, né? A não ser que ela já esteja na eternidade ali, que é o pauzinho. Você pode estar como um pastor aqui nessa casa. Se você para de queimar de amor pelo Senhor, você vai lá para o fundo, cara. É claro que vai demorar para você voltar às velhas práticas, dependendo do nível de vida com Deus que você tem. Mas quantos são os pastores vivos longe dos caminhos do Senhor? Centenas deles. Quantos são os pastores famosos que abandonaram a fé porque pecaram publicamente e mancharam o nome do Senhor? Quantos são os ministros de louvores famosos? Então o que eu quero dizer, não importa o quão profundo na presença de Deus você foi, não importa o quanto você está apertando ali o botãozinho do hidrogame, se você parar de apertar, você vai cair. Não, pastor, mas e tudo que eu já fiz aqui na igreja? Glória a Deus. Estou 20 anos fazendo algo na igreja. Não quer dizer nada, mano. Se eu não orar todos os dias e pedir para que o Senhor volte a queimar no meu coração, eu vou voltar para o fundo. Nossa, pastor, mas e todas as vezes que eu varri a igreja, coloquei papel no banheiro, que eu fiquei no estacionamento, que eu fiz o som, que eu toquei aqui em cima e as pessoas choraram, e eu 20 anos tocando teclado, né, Rafa? E esses 20 anos tocando teclado, ministrando, se você parar de buscar a presença de Deus, você vai cair. Não tem, gente, um outro caminho, cara. E esse distanciamento, ele vem para todo mundo. Porque a nossa vida muda. Eu entrei aqui, quando eu me converti, eu era pai de um filho, solteiro. Hoje eu sou casado há 18 anos, tenho 3 filhos.
minha vida mudou completamente, minha profissão mudou, minha casa mudou, meu trabalho em casa mudou, ganhei muitos e muitos e muitos mais amigos. A minha missão foi sendo atualizada e eu tenho outras missões para pregar o evangelho em campos diferentes. Eu sou uma pessoa muito diferente do que eu era 20 anos atrás. Uma coisa só não pode mudar, é de queimar por Jesus. Então as minhas prioridades mudaram. Não é fácil você se dividir em dar atenção para 3 filhos e uma esposa na mesma semana. Não é fácil. Tem amigos, tem trabalho, você tem que continuar se atualizando, estudando. Tem a vida de vocês, que vez ou outra eu preciso de ajudar alguns de vocês. Então, o que eu quero dizer é que as nossas prioridades mudam. E, por vezes, nós começamos a ficar tão atarefados com as nossas prioridades, que nós começamos a entregar aquilo que a gente leu num livro algum tempo atrás, restos a Deus. A gente começa, aquele tempo que nós passávamos orando pela manhã, a gente começa, depois eu oro na hora do almoço. E aí na hora do almoço a gente vai lá e faz o quê? Só agradece pela comida. Chegar em casa eu dou uma orada. Aí chega em casa, você é tomado pelas atividades da casa. Às vezes você está reformando a sua casa, às vezes você está construindo, às vezes você está limpando, às vezes só tem uma série que você está gostando muito e você quer assistir. As prioridades vão mudando. Sem perceber, a gente começa a conhecer mais da Bíblia. São muitos cultos, muitos cultos. Se você for parar para pensar, calcula, eu estou há 21 anos de conversão. Quantos cultos já assisti? Quantas vezes eu já vi o pastor pregar pela mesma coisa? Em 21 anos. Nesses 21 anos, eu devo ter faltado na média de uns 3 cultos por ano. E ainda alguns dos que eu falto, eu estou no Nico. Ou eu estou em Londrina assistindo o culto. Eu devo faltar 1 ou 2 cultos por visitar minha sogra, por estar na praia. Então calcula quantas vezes eu já ouvi os mesmos sermões. Quantas vezes eu já li os mesmos textos. E por que eu estou querendo dizer isso? Não quer dizer, não foi o meu, hein, gente, que o meu está no silencioso. Não quer dizer que eu estou queimando de amor por Jesus. E aí, sem perceber, você vai começando a ficar autossuficiente. Não, eu conheço muito a Bíblia. Eu fui em muitos cultos. Eu já servi muito na Vida Nova. Eu sou um pastor. Eu sou um supervisor. Eu sou um líder. Eu sou ministro de louvor. Eu sou do louvor. Eu sou da técnica. E eu começo a me tornar tão autossuficiente com a bagagem que eu tenho de igreja, que eu esqueço que essa letra, ela é incrível. Essa letra, ela é maravilhosa. Essa letra, ela mudou nossa vida. Mas se essa letra não te aponta a queimar por Jesus todos os dias, ela te afasta de Jesus. Porque ela começa a te fazer acreditar que você é melhor do que os seus pares. Que você é superior aos seus pares. E nós não somos. Somos um corpo. Essa letra, ela tem que me apontar para um joelho dobrado no chão, um quebrantamento, e eu servir ao meu próximo. Ela não pode me apontar para uma liderança crente que eu sou superior a alguém. Então, o primeiro a dar o exemplo, precisamos ser nós os mais velhos. O primeiro a dar o exemplo são aqueles que queimam de amor por Jesus. Mas nós estivemos no ápice da presença dele. Talvez numa conversão, talvez numa conferência, talvez numa conexão Quênia-São Brasil, talvez num evento Nico, encontro com Deus. Eu não sei qual foram os momentos. Na célula a gente vira e mexe, fala sobre isso. Aí um fala, foi no encontro, foi no Nico, foi no evento tal. E talvez de tempos e tempos a gente vá em algum evento para voltar ao pico da montanha, ao monte da transfiguração, ao ápice da presença. Mas o convite do Senhor para as nossas vidas é queimar nesse primeiro amor diariamente. E meus irmãos, não é fácil. Porque para a gente chegar nesse nível de devoção a Deus, só existe uma forma: pedir a Ele todos os dias. Só pedindo ao Senhor.
e deixando Ele transformar você e eu todos os dias, nós podemos voltar a queimar pelo Senhor diariamente. Quantos são os dias que eu acho que eu estou bem, e aí eu passo por uma situação, ou eu estou ali orando, eu estou ali meditando, e o Senhor fala, você estava no automático de novo. Você passou mais um dia no automático. Você passou metade do dia no automático. Pô, você saiu bem de casa, foi buscar sua filha no ponto. Do ponto para casa você voltou para o automático. Você perdeu a oportunidade de falar isso. Quantas são as vezes, cara? Porque nós temos a tendência a andar no automático. Mas o convite do Senhor Jesus é queimarmos por Ele, estarmos com Ele sempre. E isso que é muito louco, porque o que eu quero compartilhar com vocês não é de um lugar na qual eu estou e eu quero ensiná-los. Cara, é dependência diária. Eu posso chegar aqui e falar, gente, essa semana foi, top. Todos os dias ali ouvindo. E amanhã não ir. Então, o mais importante nessa noite é compreender, todos nós, como um só corpo, precisamos juntos ajudarmos uns aos outros a queimarmos de amor por Jesus, mano. A voltarmos àquele momento de quebrantamento na presença dele. E esse momento, eu até falei isso na célula, não sei se foi uma célula de segunda. A gente saiu, eu acho que foi da conexão aqui com o pessoal do Quênia. Eu estou falando porque lá em cima não caiu, porque lá tem o como chama aquilo? Tem o no break, então quem está assistindo online deve estar ouvindo, não está vendo porque a câmera desligou. O que eu quero dizer? A gente saiu da conexão, é uma palavra de Deus, uma presença top, que dia incrível. Segunda de manhã, um tempo com Deus assim, pesado, velho. E aquela convicção, Senhor, foi top com os meus irmãos. Foi top com os meus irmãos. Mas estar aqui com o Senhor sozinho está melhor ainda. Então o convite para cada um de nós é, independente se é uma conferência ou não, no secreto queimar de amor por Jesus. E aí, cara, como Deus é, né? Quantas foram as vezes que nós viemos para o culto no automático? A Sandra falou sobre isso, está aqui, ó. Quantas foram as vezes que nós viemos para uma rede porque tem que vir? Quantas foram as vezes que nós fomos para uma célula, tem célula hoje? Quantas foram as vezes? Mas o trabalho do discípulo de Jesus é alimentar-se dele e alimentar outra pessoa. Muitas vezes num culto, numa célula, você não vai nem ser muito ministrado, mas o seu testemunho, o seu abraço, o seu compartilhar antes e depois vai aquecer o coração de alguém. Então, quantas foram as vezes que eu passei por aquela porta porque tinha que vir nesses 21 anos? Quantas foram as vezes que eu fui para uma célula? Tenho que ir para uma célula. É normal, gente, o sentimento. Mas o Senhor nos lembra dia a dia de voltarmos àquele primeiro amor e de queimarmos por Ele. Aquele momento na qual nós tínhamos a alegria de ir para a célula aprender e falar de Jesus. Sabe aquele momento na qual tudo pode mudar na sua agenda, mas o tempo com Ele, no secreto e na comunhão não muda. Tudo pode mudar, menos isso. Sabe quando você vem, quantas vezes a gente passa pela porta e você não quer nem estar com seus irmãos? Pastor, eu fiquei naquele cantinho ali porque eu não queria nem papo. Estou tão decepcionado comigo, eu estou tão decepcionado com a igreja, eu estou tão decepcionado com Deus, estou tão decepcionado com os meus irmãos que eu quero ficar num cantinho e não falar com ninguém. Acho que a maioria já passou por isso. Então aqui não é uma noite de acusação, é uma noite para te dizer, irmão, todo mundo passa por isso, mas existe um Deus que Ele pode restaurar o seu tempo com Ele. Existe um Deus que nos convida para habitar na presença dEle. E em cima disso eu quero contar 3 exemplos, de forma bem rápida. Nós temos a criação. Deus criou todas as coisas. E aí Deus coloca um homem e uma mulher.
e ele dava o privilégio de encontrá-los diariamente. Hoje nós podemos encontrar o Senhor diariamente, mas eles encontravam, claro que acredito que numa forma que era possível eles sentirem ou verem Deus, mas não na sua plenitude, mas eles tinham como encontrar a Deus. Eles estavam no ápice, no sonho de todos nós. Eles tinham comunhão com Deus diária, de trocar uma ideia, de ouvir a voz audível de Deus. Sabe o que? Uma coisa é o William chegar para você, ler a Bíblia e te falar o que é certo. Outra coisa é Deus chegar com você e falar: irmão, dá um nome para tudo aí. Tudo que está aqui é de vocês. Pode comer à vontade, faz à vontade, fica tranquilo. Só tem 2 coisas que eu vou pedir para vocês. Não mexa naquele cantinho ali. Sabe quando você recebe uma visita e você fala, criança, né? Criança é melhor, né, Michel? Fala, Bela, não é para mexer no doce. Tudo você pode fazer. Onde ela vai estar quando você virar as costas? No doce. Hoje, essa semana eu estava mostrando para ela 4 amigas. Correção, a disciplina. São 4 cintas que eu tenho lá em casa. Cada uma é mais... Vai subindo o nível de nome da grossura da cinta. Aí eu falei, Bela, você que sabe, você escolhe qual que é uma dessas amigas que eu tenho aqui. Não, pai, não quero apanhar não. Mas eles tinham tudo, cara. Era só uma coisinha que não precisava. E eles conseguiram. Eles conseguiram fazer exatamente o que Deus falou para não fazer. Olha o que o texto diz em Gênesis 3:4. Então a serpente disse à mulher: é certo de que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Qual foi o impacto disso? Perderam tudo, mano. Traz para a nossa vida. A gente também não tem algumas coisas que a gente não deve fazer? A gente também tem coisas que não deve fazer. A nossa lista, ela é extensa, mas nós temos muitos exemplos bíblicos que aquecem a nossa fé. Nós temos benefícios também que eles não tinham, e também nossa lista é bem repleta de situações que nós não podemos fazer. E o que a gente prefere fazer? Muitas vezes, o que não pode. Mas desde lá do início, o Senhor sempre deixou claro, existem coisas que não é bom para vocês. E aí nós temos um exemplo de 2 pessoas que tinham uma intimidade extrema com Deus e trocaram pelo benefício de talvez serem semelhantes a Deus, como se fosse possível, cara. E aqui tem uma coisa que acho que eu estava falando com a Sandra esses dias, ou com o Lucas. O inimigo, quando ele vem nos convencer de fazer algo que está errado, ele não vem claramente falando: Max, fala mal do Nicolas, porque eu quero te levar para o inferno. Se ele fizer isso, o que o Max vai fazer? Não vou falar mal do Nicolas, obviamente. Ele vem sugerindo coisas boas para o Max falar mal do Nicolas. Então, o Nicolas não presta mesmo, né? Sabe como é, só faz coisa errada. Então, o que você acha de convencer a Érica que o Nicolas é um problema? Então ele vai te sugerindo: será que vale a pena passar por A, B para ajudar o Vitor? Será que vale a pena sair no frio para ajudar o Vitor? Eu ensino o Vitor há 10 anos e ele não muda, vale a pena. Vamos falar mal do Vitor, porque o Vitor não presta mesmo. Será que vale a pena perdoar o Rafa? Poxa, olha o que ele fez comigo. Vale a pena? Ele foi tão cruel comigo. Aí vem o tentador: não perdoa não, o Rafa merece que a gente vire as costas para ele. O inimigo nunca vai vir te dando a clareza do que ele está fazendo. E é por isso que a gente cai. Porque a gente não faz por mal, a gente faz porque a gente esquece de queimar por Deus. Porque quando você está queimando por Deus, assim como Jesus estava, queimando pelo amor ao Pai, em consagração, ele rebateu todos os prazeres e todos os benefícios que o diabo estava dando
com a palavra. Então, o inimigo ele é muito astuto. Tem um outro exemplo que eu queria compartilhar com você. Imagina o rei Davi. Como todos sabemos, um homem segundo o coração de Deus, conhecido como matador de gigantes, o melhor rei, só dois, né? Mas o melhor rei, gerando um império gigantesco, riquezas, um homem incrível. E aí, um belo de um dia, olha o que a palavra fala em Samuel, 2 Samuel 11, 1. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam a sair para a guerra, Davi enviou Joabe, seus oficiais e todo o Israel. Eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço do palácio real. Dali viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito bonita. Onde era o lugar de Davi? Na guerra. Onde é o meu lugar e o seu lugar? Na guerra. Nós estamos buscando a guerra para os eventos. Mas o meu convite nessa noite é para vivermos em guerra. Nós fomos convidados ao senhorio de Cristo para vivermos em guerra. Então nós não podemos ter uma vida de jejum quando o pastor pede. A gente não pode ter uma vida de oração quando tem evento. A gente não pode se aprofundar nas escrituras porque está chegando um evento. Quando chega o evento, nós temos que intensificar a nossa guerra. Mas nós vivemos em guerra. Ao acordar, já existe possibilidade de você se enfraquecer e de você ferir a sua família. Quantas são as vezes que eu acordo e em menos de 10 minutos eu já quero falar um monte para Sandra. Só que se eu não estou em espírito, eu discuto com ela. Mas é importante você estar em espírito, porque às vezes ela nem falou por mal. Acho que foi um desses dias eu acordei. E assim, Michel, não acontece, Daniel. Já esqueceu assim a comida fora da geladeira? Então, vamos inverter para Carol, você. Acontece. No frio, gente, todo mundo sabe que no frio a comida não estraga. Mas eu esqueci. Eu acordei em direção ao filtro, que minha primeira missão é beber uma água. Cheguei no filtro, as primeiras palavras que eu vi, você esqueceu a comida para fora da geladeira. E se estraga? Foi até pior. Mas eu estava crente no dia. Ela não estava errada. Ela poderia dar um bom dia e dizer que mas não estava tão errada. Ela não pecou, quero dizer. Só que se eu estou numa vida comum, a gente já discute, velho. Falou, mano, acabei de acordar, vai arrumar o que fazer. Não tem nada para fazer, encher meu saco. Mas não, eu fiquei quieto, respirei, preferi não falar nada, bebi uma água. Falei, aí, acho que ela só se ligou quando eu dei um beijo. Falei, você dormiu bem? Aí ficou um silêncio, eu fui no banheiro, aí já era. Aí voltou a falar normal. Mas eu poderia falar um montão para ela. É o normal. Por isso que eu digo que temos que viver em guerra. Porque senão a gente começa a se matar em casa. E uma casa destruída é muito difícil para você ser um homem ou uma mulher de Deus, cara. Volto a dizer, não é uma noite de acusação, porque quantos foram os dias que eu bati boca com ela? Eu falei, vai arrumar o que fazer, mano. Não tem nada para você fazer. Aí o que ela vai dizer de pronto? Como não tem nada? Você não está vendo que tem milhares de coisas para fazer? Então, e quantas são as vezes que eu que não estou atento e falo algo invertido para ela, ela respira, e quando ela respira eu falo, eu acho que eu não devia ter falado isso. Então, eu estou dando um exemplo da minha casa, mas no trabalho, cara, o tempo todo. Quantas são as vezes que você vai mandar uma mensagem para alguém da sua célula, um amigo da igreja, e a pessoa te responde de forma deselegante. Muitas são as vezes, mas nós estamos em guerra. Esses dias eu fui buscar a Gabi no ponto. Tô voltando, cara. E
bem na bifurcação da minha casa, trava, e eu parei, e veio um carro, cara, a milhão, buzinando fortemente, sem brincadeira. O meu sangue, cara, subiu de 0 a 100 em segundos. Parecia o pastor Vini falando aquele dia. O cara veio na boca, velho. Não ia falar uma palavrão, mas veio na boca xingar, buzinar. Aquele carro buzinava, que era o Corsa. Na hora eu me acalmei e eu falei, na mesma hora eu senti, eu não sou nada, velho. Porque por um cara mal educado, não tinha feito nada de errado, eu já ia começar a gritar, a buzinar, tava com 2 crianças no carro. E se o cara é um maluco, volta, atira na gente, faz alguma coisa. Por instantes o Espírito me convenceu, você não é nada sem mim. Eu sou muito grato por não ser nada sem Ele e poder ter o Espírito. Então, o que aconteceu com o rei Davi? Ele esqueceu que estava em guerra. Um homem incrível. E muito provavelmente no final da vida de todos nós, ele terá feito mais do que nós. Não sei, porque eu não conheço a história de cada um de vocês daqui a todos os anos, né? E ainda assim esse cara se perdeu. Esqueceu que precisava estar em guerra. E é por isso que grandes homens de Deus caem, quando eu digo homens e mulheres, porque vivem de eventos em eventos, em eventos e eventos, mas não conseguem queimar por Deus em casa todos os dias e caem. Mancham a imagem. Mancham. E talvez um dos exemplos mais relevantes. Davi, ele até teve um homem para orientá-lo. Mas Davi não foi discipulado por ninguém. Você vai falar, não, mas Samuel ungiu Davi, mas ele não foi discipulado por Samuel. Mas o que a gente pode falar de Judas? Cara, ele teve o melhor mestre, o melhor pastor, o melhor discipulador, o melhor time de amigos cristãos. Ele foi um dos caras que viu talvez os maiores milagres ao mesmo tempo. E aí talvez você vai estar se perguntando, pô pastor, mas a palavra já profetizou anteriormente que alguém próximo de Jesus o trairia. Eu entendo isso. Mas por que Judas? Podia ser qualquer um dos 12. Podia ser alguém fora dos 12. Também Jesus tinha outros amigos queridos. Podia ser Lázaro, podia ser Marta, podia ser qualquer um. Por que Judas? Porque a Bíblia não predisse que seria Judas. Ela não predisse que seria a família Iscariotes. Não. Ela só disse que alguém próximo o trairia. Mas tem uma chave bíblica para Judas fazer o que ele fez. Ele andava em pecado. E aí é uma coisa, gente, que é importante a gente abrir os olhos. Porque para a gente estar em guerra, a gente precisa fechar as nossas brechas. Lá no caso de Adão e Eva, eles desejaram algo que eles não podiam ter. Eles quiseram ser mais do que deveriam ser. Isso também sabemos que é errado. Davi, até aquele momento, nós sabemos que ele era um cara extremamente zeloso, de caráter. O cara deixou por algumas vezes de matar Saul. Um homem, jamais tocarei no ungido do Senhor. Um homem santo, um cara correto, um cara que estava mudando a característica de um povo que saiu de juízes e viviam em pecado, para um povo que se santificava. Davi levantou todo aquele ensino de adorar 24 horas por dia, levantando a adoração. Então Davi era um homem íntegro, mas ele abaixou a sua guarda e pecou. Mas Judas, ele andava em pecado. E aí, mais uma vez, eu não estou trazendo porque eu posso vir a pecar. Não é isso que eu quero dizer. É entendermos que precisamos ajustar a nossa casa. É sair daqui nessa noite compreendendo que é necessário dobrar o joelho e pedir, me ajuda. Porque eu estou em pecado por muito tempo. Eu não estou conseguindo. E talvez não é o pastor William que vai conseguir, porque eu sou
mais um pedinte. Eu sou mais um que está de joelhos assim, com a mãozinha, Deus me ajuda, porque senão eu vou pecar. A palavra diz, eu acho que eu até separei, aqui ó, Lucas, aqui ó, isso, João 12:4, olha só. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair, Jesus disse: por que este perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que colocava nela. Judas andava em pecado. E aí, como ele andava em pecado, ele dava lado ao diabo entrar na vida dele. Então, gente, vem nessa noite desesperadamente pedindo ajuda. E por mais que o pecado de Judas fosse roubar, a Bíblia nos aponta um monte de coisas que a gente não pode fazer, que não é bom para nós. Olha o que diz em Lucas 22:3, que é quando aponta que Judas fez o que fez porque Satanás entrou nele. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Judas foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria Jesus. Eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Ele andou com Jesus, era amigo de Jesus, comeu da mão de Jesus e traiu Jesus. Então pode acontecer com cada um de nós. A gente pode ter tido a conversão mais genuína, a gente pode ter queimado de amor, estar queimando de amor. Talvez você vai sair daqui nessa noite queimando de amor por Jesus, mas se você não se arrepender dos seus pecados e não pedir ajuda para não voltar a pecar, e se possível se confessar para alguém de confiança, você vai dar lado ao diabo entrar na sua vida novamente. E aí, mais do que ele entrar na sua vida, e você pode dizer: não, pastor, mas eu não cometo pecados, eu não trato mal as pessoas, eu dou dinheiro aos pobres. Mas como está a sua intimidade com Deus? Deus tem queimado diariamente no seu coração? Porque aonde há pecado não há habitação de Deus. Isso não quer dizer que ele não venha de tempos em tempos falar: William, eu sou Deus, eu te amo. Olha o que eu posso fazer na sua vida. Abandona essa vida de pecados e me siga. De tempos em tempos ele vai voltar a te incomodar, mas viver na habitação da presença de Deus em pecados é impossível. É impossível. Acho que todo mundo já passou por essa experiência. Porque, gente, vamos ser sinceros, nós aqui estamos num nível que a gente não acorda pela manhã e dizendo: hoje eu estou para a maldade. Quando você comete um erro, aconteceu, você foi ali tomado pela situação, você vacilou, não estava bem no dia, e aí você comete, talvez você segue em pecado por um tempo, até você ter uma conferência, uma palavra, um tempo de oração, aí você se santifica e fica um tempo. Mas o convite nessa noite é parar com um voo de galinha, que você voa, não sobe muito e cai de novo, voa, sobe muito e não cai de novo. O Senhor nos chama para voar e voar e voar e voar. O Senhor nos chama para andar em comunhão com Ele. E por mais que esse culto para você talvez seja muito especial, o de amanhã melhor ainda, o momento de maior alegria vai ser a sua segunda com Ele. Então, Judas teve tudo do bom e do melhor e traiu o mestre. E mais uma vez eu digo, podia ser qualquer um. O diabo só escolheu quem estava com brecha. A Bíblia não diz que estava escrito que seria Judas. Ele escolheu o que estava com brecha. E é o que ele faz conosco. É por isso que as igrejas implodem, é por isso que os ministérios implodem, é por isso que os grupos implodem, porque ele acha onde há uma brecha e ele traz a discórdia, e ele traz a intriga, e ele traz a inveja, e ele traz o cansaço, o descontentamento. E é por isso que muitas vezes a gente deixa de ter
prazer na presença de Deus. E aí eu quero te aconselhar. Não é que a igreja Vida Nova mudou. Não é que as pessoas mudaram. Não é que o louvor está ruim. Não é que o pastor Celso não prega mais como antigamente. Não é que a sua célula não é mais a mais legal. É que você se distanciou da presença de Deus. Porque um homem e uma mulher que queima de amor por Jesus, ele influencia seu meio. Ele influencia seu meio. Eu já tive irmãos aqui na igreja queridos, que decidiram uma vida de pecado, mas ele não me influenciou. São 21 anos. E quando eu olho para trás, eu continuo sendo o mesmo pedinte de mão levantada, implorando por ajuda do Senhor. Porque se aqui estou é pela graça dele. Então, um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele anseia para ele influenciar, porque Cristo está nele. E se sua célula desanimou, o Espírito que há em você vai aquecer a sua célula. Nós somos a luz. Não tiro isso do nada. Nós somos a luz. Nós somos o sal. Então, onde há o desânimo, o Senhor traz o ânimo. Eu vou dar um exemplo. Estava conversando com a Sandra. Eu não vou dar muitos detalhes, porque pode ser que uma delas assista e eu não quero... A gente está com uma equipe um pouco reduzida no trabalho. Eu sempre falo para vocês que é eu e um monte de mulher. Eram 8 e eu, e agora são 6 e eu. 2 foram convidadas a se retirar. E estava um clima de meleca. 2 que gosto muito de todas, falo com todas, mas 2 muito mais amigas de um lado, outras 2 mais amigas para o outro. Começaram a querer almoçar sozinhas, e um clima estranho, e aí uma reunião de grupo. Eu sou o que falo com todo mundo, eu não tenho essa, eu não tenho melhores amigos, eu sou amigo de todo mundo. Então eu chego em uma e cumprimento uma por uma, mesa por mesa, e vou lá, todo mundo, falo com todo mundo, almoço com todo mundo. E aí numa reunião de grupo eu estou vendo que a minha coordenadora, a nossa líder, está puxando para esse caminho, relacionamento, está puxando, e eu aqui, já orando em línguas, com o microfone fechado, falei, mano, eu vou ter que falar. Aí comecei, falei, ó, pessoal, a gente precisa estar unido, mano. A gente precisa, né, tirar essas diferenças, a gente precisa um ajudar o outro, a gente está com um time reduzido. Eu sei que nem sempre aqui a gente é os melhores amigos, a gente não precisa ter uma vida fora da bar junto, mas aqui a gente precisa ajudar um ao outro, cara. Eu tenho o prazer de conversar com todo mundo, eu tento entender o que cada um está passando, desde a que acabou de casar, que está casada há muito tempo, a que é solteira, eu tento entender todo mundo e conversar para trazer essa comunhão. E aí começaram a cada um falar. Aí passou umas 2 horas, uma delas me ligou para falar de trabalho, aí no final ela falou, conversou com a nossa chefe, falou assim, ainda bem que foi o Guidelli que puxou esse assunto, porque ele é quem nos une. Cara, não é eu. Não sou eu. Eu era o cara que também tinha uma panela. Eu era o cara que tinha os melhores amigos na escola. Mas algo mudou. E esse algo é Jesus. E ele pega aquele cara que tinha um grupinho dele e traz para unir as pessoas. Então, se porventura você precisa que Jesus te use, é queimar por ele, cara. Porque aqui nós somos um corpo. E no seu trabalho ele precisa que você aponte para Cristo. Não para unir pessoas, porque às vezes o seu trabalho é uma baita união. Às vezes lá vocês confraternizam e comem, e um ajuda o outro. Às vezes o seu trabalho precisa de outras demandas. E você vai estar lá. Porque Ele é quem nos une. Então é fundamental viver uma vida de santidade, ou buscar essa vida de santidade, porque o Jesus precisa de cada um de nós. E eu gosto muito desse texto, o Senhor me trouxe a memória esse texto, Efésios 4:22, esse eu vou ler todo, então prepare a sua Bíblia aí. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos. Outrora desagregava, outrora
uma boca que maldizia. Outrora, uma pessoa que adorava discutir com as pessoas. Outrora, uma pessoa pessimista. Hoje, um agregador. Hoje, uma boca que profetiza a vida. Hoje, uma pessoa que é sempre otimista. Sempre. Eu vou numa célula que tem uma pessoa. Eu não olho uma pessoa. Eu vejo aquele bairro. Eu não vou para uma célula e vejo... Porque o meu mestre me ensinou que em meio de muitas multidões ele dava boas lapadas e espalhava o povo e só ficava com a base. Então, outrora um cara pessimista, minha velha forma de ver o mundo pessimista. Hoje eu sou um homem otimista. Eu tento ver o melhor naquilo que está acontecendo. A deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza criada segundo Deus. Deus nos deu uma nova natureza, e essa natureza ela é revestida através do Espírito. É o Espírito que vai nos transformando, é o Espírito que vai nos convencendo que precisamos ser transformados. Criados segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Essa nova natureza ela é criada dessa justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo. Porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Quem aqui já ficou irado? Quem fica irado constantemente? Ou de vez em quando? Ó, Júnior. Com a mão que a Isa não vê, né? Com a mão que a Isa não vê. Eu confesso que eu fico irado constantemente, você só não percebe. Porque o problema não é irar-se. O problema é deixar que a ira te aponte ao pecado. Ficar nervoso com alguém é natural. Pecar por isso é errado. E aí o texto ele é mais profundo. Não deixe que o sol se ponha em ira. Quantos de nós temos dormido e acordado irados, em pecado? Não faz parte da nossa nova natureza. E aqui vem, eu vou até ler de novo, não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês. E aqui vem o texto chave. Não deem lugar ao diabo. Entendam, meus irmãos, o diabo só vai tocar em você de duas formas: se você deixar ou se Deus permitir. Se Deus permitir, tem um propósito. E se você permanecer firme, você será transformado, abençoado de acordo com os olhos de Deus. Assim como o exemplo de Jó. Está aí, pega essa. O segundo exemplo é se você deu lugar ao diabo. Deu lugar ao diabo, não há o que eu faça. Ele vai tocar em você. Por quê? O diabo vem para nos destruir. Ele não é nosso amigo. Aquele que roubava não roube, mas, pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Ou seja, eu tinha uma necessidade no trabalho, o Espírito me impulsionou para usar a necessidade naquele lugar. Agora, nós não podemos ter uma boca que transmite o mal, a morte. Da nossa boca tem que sair vida. Não entristeçam o Espírito de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos. Compassivos é o ato de se importar com a dor do outro, com a necessidade do outro. Então devemos ser bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-os uns aos outros. Como que a gente tem que perdoar uns aos outros? Assim como Deus nos perdoou.
Meus irmãos, começa a abrir o nosso entendimento por que a gente não queima de amor por Jesus. Porque infelizmente nós temos dado lado ao diabo. Eu infelizmente poderia depois, se você quiser tomar um café comigo, eu te conto vários exemplos que eu dei lado ao diabo e não conseguia queimar de amor por Jesus mais. E como sempre digo, a culpa era do pastor. Mas aí quando o Espírito me ensinou, a culpa sempre foi minha. E do diabo, né? Eu dei lado para ele, ele aproveitou. E o convite nessa noite é: vamos voltar àquele primeiro amor. O convite nessa noite é: precisamos queimar de amor por Jesus. Precisamos voltar à presença do Senhor. Voltar, a nossa alegria é estar na presença do Senhor. Voltar a chorar de alegria ou de tristeza, não importa, mas com Ele, mano. Uma das coisas que o Senhor tem me incomodado muito, depois até posso contar para vocês no particular, até a Sandra sabe disso. O Senhor tem me incomodado muito com os atos que nós fazemos para o Senhor. O Senhor nessa noite nos convidou para voltarmos ao primeiro amor. E como eu disse desde o início, eu não sabia da música, eu não sabia do que ela ia falar, eu só sabia do que Deus mandou eu falar. E eu nem sei quem não está queimando de amor por Jesus. Esse que é o mais legal da coisa. Porque eu nem sei, porque primeiro, antes de chegar aqui, eu já fui anotando as coisas que eu preciso resolver para também não dar lado ao diabo, para permanecer, mas não permanecer, para ir mais profundo na presença do Senhor. Porque o Senhor, Ele ministra a todos nós, mas hoje o Senhor está nos dando uma oportunidade. Eu não sei quando Ele vai voltar com essas palavras para você. Eu não sei quando Ele vai voltar a te lembrar da importância de queimar por Ele. Quer um exemplo? Quantos lembram da história de Nicodemos? Mano, ele teve um encontro sozinho com Jesus. Jesus tirou um tempo só ele e Nicodemos. Um cara conhecedor das Escrituras. Um homem reconhecido na sociedade como homem de Deus. Um professor, um mestre. Jesus sentou com ele, mano. Falou: Nick, deve ter metido um Nick. Jesus, você tá ligado, né? Nick, você tem que nascer de novo, irmão. A velha vida que você vivia não dá mais. Você tem que, caminhar para esse rumo aqui, Mas, Senhor, como nascer de novo? Voltar para a barriga da minha mãe? Isso não tem como. Vamos lá, calma. Não é isso, irmão. Vem cá. É isso. Nicodemos deixou essa oportunidade passar. Eu deduzo, porque ele era um homem muito grande na sociedade. Imagina, deixar de ser um pastor, deixar de ser um supervisor, deixar de ser um líder, deixar de ser um ministro, deixar de ser um líder de ministério, para me quebrantar diante de Jesus. Não. Sou um homem de Deus. Talvez foi isso que Nicodemos pensou. Eu não sei. Nem sei se encontraremos ele na eternidade, que pode ser que depois ele se arrependeu. Mas a palavra nos aponta várias pessoas que quando a oportunidade passou, elas agarraram e se quebrantaram na presença de Deus. O próprio texto aqui de Judas, o que antecede aquelas palavras é Maria quebrando o óleo aos pés de Jesus, um óleo caríssimo, chorando, quebrando todo o protocolo, porque ela teve uma oportunidade e ela decidiu Cristo. E até hoje a gente fala dela, não como alguém que perdeu a oportunidade, mas como alguém que gastou 1 ano de trabalho para honrar Jesus.
Nós não podemos perder as oportunidades. Cristo Jesus, Ele veio para os doentes. E não sei se a gente já entendeu essa frase. Porque existe doente presidente, existe doente governador, existe doente pastor, existe doente profeta. Todo mundo pode ficar doente. Todo mundo pode ficar precisando de queimar de amor por Jesus. Então nessa noite o meu convite para você é: não perca a oportunidade. A sua mente vai estar dizendo: não passe essa vergonha. Um bando de jovens e afins, né? Porque não dá nem para dizer que a gente é jovem, né, Rafa? Um bando de gente vai estar te olhando e achando que você está em pecado. Talvez você pode estar ouvindo isso da sua carne, da sua alma. Mas para mim, o mais importante é ouvir o que Jesus vai falar de mim quando Ele me encontrar. Se é servo bom e fiel, ou se aparta de mim que eu não te conheço. Você esteve na igreja por 21 anos pregando o evangelho, eu não te conheço. Por isso que eu volto para Ele todos os dias. Todos os dias. E a conclusão que eu tenho é que eu continuo de joelhos, com os braços levantados, implorando pela salvação. Precisamos voltar para o primeiro amor. O convite nessa noite é que você se mova. O convite nessa noite é que você, para alguns é passe vergonha. Sai do seu lugar. Vem aqui na frente de joelhos, não para mim, que eu vou ser o primeiro a estar aqui, mas é implorando por Jesus. Uma coisa que eu ouvi do Billy Graham e eu quero repetir isso constantemente. Todo mundo que teve um encontro com Jesus, ele sempre disse: se apresente em público. Quem me tocou? Ah, você quer que eu vou curar? Vamos lá. Levanta e se apresenta. Todo mundo que foi tocado por Jesus foi tocado publicamente. Eles não tiveram vergonha de ser tocados por Jesus. Então hoje, sem banda, sem luzes, sem efeitos, o convite nessa noite é para voltarmos para o único que é digno. Se há algo no seu coração que te diz: esse é o seu momento, vem aqui na frente, dobra o seu joelho, junta-se a mim e vamos pedir incessantemente para o fogo do Senhor queimar em nós, para que nós venhamos voltar ao primeiro amor.
queria que vocês... Eu sei que alguns ainda estão falando, mas eu queria fazer um convite. E o convite nessa noite, além desse momento de quebrantamento a Deus, você pode até ficar no seu lugar onde você está mesmo, é bem rápido, mas é um convite para nós agirmos de forma diferente por 30 dias. Quando Jesus ele nos encontra, algo precisa mudar. E se nós ansiamos por um nível mais profundo da sua presença, eu acho que a gente pode entregar a Ele uma oferta maior, uma oferta de devoção maior a Deus. Eu vou dizer aqui algumas coisas que eu quero convidar vocês, e vocês podem compartilhar na célula de vocês por 30 dias, até a próxima rede. Na próxima rede a gente fecha esse desafio. E esse desafio ele aponta para coisas que vão nos aproximar do Senhor. Lembrando que nós não nos aproximamos por rituais. O que nós vamos fazer aqui não tem a ver com um ritual cristão, mas tem a ver com uma devoção, um quebrantamento e um esvaziar de nós, para que Cristo venha crescer em nós. São 30 dias de consagração, até a próxima rede. Se a próxima rede der 31, 32, 20, mas até a próxima rede. Então não sei se dá 30. Todos os dias daqui até a próxima rede, a primeira coisa que todos nós que quisermos fazer parte desse processo é orar. A primeira coisa que você vai fazer é orar. Primeira coisa. Tira um tempo de oração a Deus. Pastor, para isso eu vou ter que acordar 3 da manhã. Faça isso. Eu não sei o nível de impacto na sua vida, mas o Senhor chama a gente por dias de maior aprofundamento. Todos os dias, sem pular. Não importa o que aconteça, não importa se você está no hospital, se você está viajando, a não ser que você esteja em coma, todos os dias, ler a Bíblia. E aí, para a gente ficar todo mundo na mesma página, vamos tentar seguir o plano de leitura que a gente está fazendo. Até a próxima rede, todos os dias, sem pular lê a Bíblia. Até a próxima rede, todos os dias, abre mão de alguma coisa que toma seu tempo. Seja um jogo que você joga, uma série que você assiste, uma novela, um filme. Pastor, eu não faço nada disso, eu só trabalho e durmo. Então, aí você tem que achar alguma coisinha ali que você perde tempo, mas abre mão de alguma dessas coisas. Estaremos em consagração. Lembrando, não é para um evento, mas é para nós estarmos na presença de Deus de forma mais profunda. Jejuar, se você não tiver nenhum tipo de doença física, alimentícia, 3 dias por semana com algum alimento. De preferência ficar sem comer mesmo, tá? Então 3 dias na semana, a gente pelo menos ali 6 horinhas matando a nossa carne. Ah, pastor, mas eu não gosto de ficar sem comer. É para não gostar, é para nossa carne se incomodar. Eu sei que tem irmãs que estão grávidas, aí você tenta se adaptar, porque na gravidez é um pouco mais difícil, mas o Senhor vai trazer a sabedoria e a graça aí. Até o próximo dia, compartilhar o seu tempo de consagração com a sua célula. Então, na célula, o seu líder já está ciente, a partir de agora, se você é líder, separar uns minutinhos para compartilhar esse tempo de consagração, aquilo que Deus está falando com você. E se você é um supervisor, na célula que você for, no momento você compartilha. Da mesma forma a gente que é pastor. E até a próxima rede. Orar ao Senhor, se esforçar, achar alguém, não importa quem, para fazer uma visita na sua célula ou na rede. Um homem e uma mulher que está em guerra, ele guerreia por pessoas. Um homem e uma mulher que entende que está em guerra, ele guerreia por pessoas. Nesse próximo tempo, se você tem algum problema com seu patrão, com seu pai, com a sua mãe, com alguém que você conhece, peça ajuda a Deus e se acerte. Eu não sei com quem você tem dificuldade, mas se acerte. É importante. Estarmos em consagração é vencermos pelo poder do Espírito Santo. E o mais importante de tudo é o que eu vou falar por último.
pedir a Deus todos os dias na sua oração para que Ele te transforme e que você venha queimar de amor por Ele. É um convite que eu faço para você nessa noite. Depois eu posso mandar no WhatsApp aí da sua célula esses tópicos. Mas quando temos um encontro genuíno com Jesus, algo precisa mudar em nós. E não é um pedido de quem está de cima para baixo. É um pedido de quem está lá embaixo gritando para vocês que estão em cima. Eu preciso de Jesus todos os dias. Se algo que você vê em mim que você acha legal não é meu, eu não presto, é Jesus. Eu sei quem eu era. E não sei onde eu vou, só sei que eu quero estar com Ele. Então, eu acredito que na próxima rede, nas células, a gente vai ter exemplos, porque não tem como. 11 de julho? Então, dia 11 de julho, a gente conclui, não vai dar um mês, vai dar 20 e poucos dias, mas eu tenho certeza que a gente vai ter umas 3 células. Compartilha, gente, compartilha. Onde Jesus está, a transformação, a liberdade, a restauração de vida, de casas, de histórias, de relacionamentos, a pessoas indo para o inferno decidindo vir para Jesus, a beleza onde Jesus está, a beleza. Eu acredito que esse grupo de homens e mulheres que aqui estão podem levar Jesus com intensidade nessa geração. Ele merece, Ele conta conosco. Amém? Glórias a Deus. Gostaria que você se levantasse, pudesse ajudar, porque às vezes tem alguém com o joelhinho machucado. E para finalizar, eu acho que a gente podia finalizar com aquela canção que a gente ministrou, acho que foi a penúltima, se eu não me engano, mas se eu estiver errado vocês me corrijam.